A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Sou o presbítero Filipe Ferreira e é sempre um prazer e uma satisfação imensa estar aqui com você para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Hoje, com a lição de número 3 desse novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos então direto para a nossa aula de hoje, sem perder tempo. Olha só, a nossa aula ela tem por 3 pontos fundamentais e 3 objetivos muito claros que ela demonstra, que ela deseja alcançar a mente dos alunos. Primeiro, apresentar a tentativa de Abraão em ajudar a Deus. A gente vai ver a atitude desastrosa de Abraão e Sarai, né? Dentro desse contexto de tentando apressar a promessa que Deus lhes fez. Depois a gente vai passar a como explicar as consequências de agir por conta própria, um mal que não está relacionado diretamente só ao tempo moderno, mas a gente vai ver hoje que é uma necessidade humana e que vem de muito tempo. E por último, mas não menos importante, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Bom, a lição de número 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O textuário nos diz, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouvi Abraão a voz de Sarai. Está em Gênesis, no capítulo 16, no verso 2. A verdade prática nos diz, a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Mas eu pergunto à classe, qual era a mesma promessa de Abraão? O que é que Deus lhe disse? Como é que Deus lhe falou? Qual foi a cena em que essa promessa lhe foi declarada sobre a vida do patriarca? A gente vai lembrar com muita precisão dessa cena. A gente vai ver que o texto bíblico nos convida a refletir e imaginar a cena onde Deus pede que Abraão saia da sua tenda e olhasse para o céu. A imagem que está na tela é uma imagem real, feita pela NASA, e que mostra o céu, o universo, com seus milhares e bilhões e sexalões e muitas e muitas e muitas e muitas estrelas incontáveis, até mesmo para a ciência moderna nos dias de hoje. É interessante porque isso vai de encontro direto ao texto de Gênesis 15, 5, que diz, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. É tão extraordinário imaginar essa cena, queridos, uma cena onde Deus mostra a Abraão a imensidão do universo e diz a ele que a sua descendência será tão grande quanto o número de estrelas no céu. Então você já tentou imaginar quantas estrelas existem no universo? Não é uma conta simples. Os cientistas estimam que existe algo entre 100 sextilhões e 1 heptilhão de estrelas. Para você ter uma noção, esse número é um número 1 seguido de 24 zeros. É inconcebível quanto é um septilhão de estrelas no universo. Então, para você ter uma ideia, dizem que existem cerca de 10 estrelas no firmamento para cada grão de areia em todas as praias e desertos da Terra. Então, Deus está sendo exagerado mesmo. E propositalmente, ele está fazendo isso com Abraão, para que ele entendesse o tamanho da promessa que lhe era feita. Então, Abraão não tinha filhos até ali. Não tinha filho nenhum, de jeito algum. E já era idoso. E humanamente a promessa parecia ser impossível. E aí eu destaco a palavra impossível aqui porque impossível é a especialidade do nosso Deus. Mas Deus usa o universo como ilustração da promessa. Deus diz, olha, sai da tua tenda, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Se é que tu consegue, assim será a tua descendência. E aí é interessante porque hoje nós temos algo que Abraão não tinha, né? Pessoas que já viram a terra do espaço, né? Olharam para a terra fora da terra, fizeram o caminho inverso, olharam do espaço para a terra. E aí eu trago para vocês uma imagem diretamente das imagens recentes da missão Artemis 2 da NASA, onde a gente apresenta aí a astronauta olhando pela sonda, né? Essa imagem belíssima de alguém do universo olhando para a atmosfera, olhando para o nosso planeta, essa pequenina bola azul flutuando nesse grande universo. E aí é interessante, queridos, porque é fantástico imaginar que um professor de escola bíblica esteve no espaço, né? Victor Glover, o senhor que aparece na imagem aí, estava entre um dos 4 astronautas que
participaram da missão de 10 dias, dando volta da Terra, dando uma volta na Lua, e ele é um assíduo professor de escola bíblica, alguém que tem uma relação profunda com o ensino do Evangelho, e ele disse que ao olhar para o universo lá de cima, aumenta ainda mais a percepção da grandeza de Deus. E aí ele adapta uma frase muito, muito interessante que diz: não há ateus no topo de um foguete. É impressionante você imaginar que alguém faz o caminho inverso de Abraão, de fora do universo, olha para a Terra e vê a imensidão. E como disse Victor Glover aqui na sua fala, que o universo lá de cima aumenta ainda mais a percepção da grandeza de Deus, porque o Salmo vai dizer que a criação revela a glória do nosso Deus. Então Abraão até aqui não precisou ir ao espaço para entender algo profundo. Quando Deus faz uma promessa, ele usa a própria criação para mostrar que tem poder para cumpri-la. Então o problema de Abraão não era apenas acreditar, era essencialmente crer, mas esperar. Porque entre a promessa e o cumprimento existe um grande inimigo espiritual do cumprimento, que é a ansiedade e a impaciência. E aí a gente precisa entender que a impaciência é justamente a palavra-chave da nossa lição de hoje. E ela tem uma definição muito parecida, mas essencialmente diferente no nosso mundo e no mundo bíblico. A impaciência é a falta da capacidade para aguardar dentro do contexto geral. Uma pessoa impaciente é alguém que não consegue esperar. Não consegue esperar uma fila, não consegue esperar uma entrega, não consegue esperar nada. Ele simplesmente tem uma falta de capacidade para exercer a atitude da espera. Já dentro do contexto bíblico, e aqui aplicando a história de Abraão e Sarai, a impaciência é quando a fé perde para a urgência. A impaciência é quando a fé ela perde o seu sentido e a urgência fala mais alto. Então a gente vai perceber que na Bíblia a impaciência não é simplesmente pressa, é algo muito mais profundo. A impaciência é a tentativa de antecipar ou substituir o agir de Deus. Veja como é grave. Dentro do contexto bíblico, impaciência é essa necessidade, esse desejo de antecipar algo ou substituir o agir de Deus. Então, alguns exemplos claros: Saul, impaciente pela chegada de Samuel, vai lá e mete os pés pelas mãos. Israel, impaciente pela descida de de Moisés do monte, vão lá e erguem um bezerro de ouro. E aí, o tema da nossa lição de hoje, o objeto do nosso estudo, Abraão e Sarai, gerando Ismael fora do tempo, antecipando e substituindo o agir de Deus. Em todos os casos, a impaciência gera soluções humanas para promessas divinas. A introdução vai nos dizer que Deus faz uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ele jamais se cumpriria. E aí, minha gente, a gente tem que entender que o cenário era perfeito para a impaciência, porque nós não estamos falando aqui de alguém que recebeu a promessa de gerar filhos numa idade tenra, numa idade de 20, numa idade até de 30. Estamos falando aqui de dois idosos já castigados pelo tempo, esperando uma promessa a respeito de uma necessidade pelos quais eles não tinham mais uma grande perspectiva futura. É interessante porque quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, ele tinha 75 anos. É nessa idade que ele faz a promessa. Já em Gênesis 16, quando Agar engravida, Abraão já tem 86. Portanto, esse processo de espera entre a promessa que Deus me fez e eu vou agir para acelerar o processo, está aí uma janela de 10 a 11 anos pela promessa. Sarai, no caso, é 10 anos mais nova. Então, quando a promessa é feita, ela tem 65, uma idade já avançada para uma mulher gerar. Mas quando Agar engravida, ela já tem 75 anos. Então, isso é essencial para entender a tensão emocional que envolve aqui a aflição desse casal de idosos, esperando por uma promessa para os quais eles já não imaginavam ter condição de sustentar. Então, para eles, o tempo estava biologicamente esgotando. E quem tem uma idade avançada sabe que você provavelmente não tem mais uma perspectiva tão grande. Então, isso cria o cenário perfeito para a construção da impaciência. Então, aqui nós precisamos advogar em função desse casal. A impaciência, e aí é interessante, acomete um casal de idosos. E isso dialoga diretamente com o sentimento de que impaciência e ansiedade é uma ideia recente, é mal moderno. Não, gente. Não é um mal moderno e nem é uma coisa de jovem. Não, porque ela nasce de algo que é universal. Para todas as eras, em todas as idades, a limitação humana diante da realidade do tempo.
Então a Bíblia mostra que o problema sempre existiu. Sempre existiu. Homens como Davi e Saul, Israel no deserto, os próprios discípulos esperando o reino, demonstraram claramente ansiedade e impaciência mediante a promessa e o cumprimento dela. Então o ser humano tem dificuldades claras com 3 pontos fundamentais. O ser humano tem um problema sério com esperar, um problema seríssimo em não controlar, aí raiz da ansiedade, e um problema ainda mais sério sobre não saber quando. Não é não só esperar e não controlar, é não ter uma perspectiva de dias, de meses. Isso aí se relaciona diretamente com a nossa, quando a gente faz uma compra pela internet, né? A gente fica ansiosamente esperando a barra de status avançar, né? E aí isso é interessante, porque isso trabalha em nós o contexto da espera. Então, por isso a espera sempre foi e continuará sendo um campo de prova de fé. Se tem uma coisa em que nós somos provados, em que a nossa fé é refinada, é no teste do tempo. É no teste da espera. E a gente vai ver que quando o assunto é espera, queremos respostas rápidas para soluções imediatas. É assim que o mundo moderno vive. A espera nos confronta, porque revela a nossa limitação. Eu quero agora, quero já. E quando a gente não tem essa espera, isso sai do nosso controle. Então gostamos de ter domínio sobre as situações. Quando algo foge do nosso controle, nasce então a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação exagerada para algo que eu não posso controlar. E aí a gente vai ver então que a gente encara o terceiro e último desafio humano, que é não saber quando. Talvez essa seja a mais difícil das esperas. Não saber quando algo vai acontecer gera incertezas, e a incerteza alimenta a impaciência. E aí a impaciência vai gerar ansiedade, e a ansiedade vai vencer a fé na urgência. Então a gente vai ver que Abraão, né, precisou aprender que fé não é apenas crer na promessa, mas confiar no tempo de Deus. O conflito nasce justamente aí, porque Deus trabalha com promessas. O ser humano trabalha com urgência. E quando a promessa demora, surge a tentação de resolver do nosso jeito, de acelerar as coisas, de dar o nosso jeitinho. Então a fé acredita que Deus pode, mas a paciência confia que Deus fará no tempo certo. Então o pai da fé é a tentativa de ajudar a Deus, o plano para ajudar a Deus. Todos nós já conhecemos. Sarai se apresenta para Abraão e diz: olha, deita com a minha serva, para que essa promessa se cumpra, e já não há mais tempo. E aí a gente vai ver que o tempo, ele se revela aqui como um inimigo ou um amigo ou inimigo das promessas. Eu faço essa pergunta a você que está comigo aqui nessa aula. O tempo é o quê? O tempo é amigo ou inimigo das promessas? E aí a gente vai ver que na Bíblia o tempo geralmente tem 3 funções. Primeiro, o tempo revela o coração. Deus promete uma grande descendência a Abraão, mas o cumprimento demora. Na espera, a fé amadurece. E não só a fé amadurece, como a ansiedade também aparece. Foi nesse contexto que nasceu Ismael, resultado da tentativa de antecipar a promessa. Então, aqui o tempo revela o coração ansioso do casal. O tempo revela a necessidade de trabalhar à espera. E a gente vai ver que o tempo não só revela o coração, mas também prepara as circunstâncias. O filho da promessa só veio quando humanamente já era completamente impossível. Quando nasce Isaac, Sara já não podia gerar nem filhos. Assim fica claro que foi um agir do cumprimento de uma promessa divina. Não só lhes fazem paz, mas cumprem neles o milagre da gestação fora do tempo. É interessante perceber isso. Então, o tempo ele prepara as circunstâncias. Na última aula, nós vimos justamente na última temática, onde o Novo Testamento vai falar justamente sobre o tempo perfeito. Deus criou o tempo perfeito para trazer o Redentor, o Messias à Terra. Por quê? Porque as coisas há de se organizar nos seus lugares. Quando Deus faz uma promessa a José, que torna-se depois governador no Egito, Deus faz a promessa a ele, mas é uma necessidade de trabalhar a família, os irmãos, os tempos, a fome, o próprio Egito. Vocês entendem? Então, o tempo, irmãos, ele prepara as circunstâncias. E, por último, mas não menos importante, o tempo prepara as pessoas. O Abrão, no início, não é o mesmo do final, nem no nome, né? A espera transformou sua fé, e em Gênesis 22 ele demonstra total confiança em Deus, depois já antecipando
essa conversa um pouco mais adiante. Então, o tempo de Deus não é atraso. O tempo de Deus é processo. E a gente vai ver que a fé vive da promessa de Deus e aprende a esperar por ela. A verdadeira fé aprende a descansar no tempo de Deus. E a espera faz parte da disciplina da fé. O que é uma fé? O que é, na verdade, a fé, né? Senão a certeza das coisas que se espera. Não é possível exercer fé, uma fé genuína, uma fé autêntica, sem se relacionar diretamente com a espera. Então a gente vai ver que é uma relação muito tênue entre ter fé e acreditar na promessa e ter fé o suficiente para descansar até o cumprimento dela. Então Abraão aceita o plano de Sara, porque é um plano lógico. A gente tem que entender isso, meus irmãos. Muitas das vezes nós nos apegamos aos textos, né? E acabamos por culpar Sarai de uma forma assim, até bastante rude dentro desse contexto. Culpamos Abraão, e Abrão, no caso, e geramos essas costuras que acabam produzindo um distanciamento daquele contexto. E aí, o que é que eu quero dizer para você? O que é que se faz quando se recebe uma promessa? A gente espera ou a gente descansa? O que é que a gente faz enquanto espera? Ou a gente não faz nada e só descansa? E aí a Bíblia mostra que há dois erros muito claros a respeito disso. O primeiro erro é a passividade espiritual. Vou esperar Deus fazer tudo. E aí eu não encaro os problemas de frente, e aí eu não evoluo como crente, servo de Deus, e aí eu não busco me preparar para aquilo que Deus tem para mim. E o segundo erro, semelhante a esse, já é o ativismo ansioso. Aí Deus me fez a promessa, vou fazer cumprir agora. Vou fazer cumprir agora? Vou fazer acontecer? Então a postura bíblica é obedecer no presente e, consequentemente, confiar no futuro. Eu obedeço agora no que está ao alcance de ser feito, dentro daquilo que o Senhor me autoriza a fazer. Mas eu confio para o adiante, sabendo que Deus é quem vai cumprir todas as coisas. Então Abraão deveria ter feito uma coisa muito simples: continuado vivendo, crendo na promessa, esperando por ela, continuar caminhando, fazendo seus negócios, fazendo a gestão da sua casa e, por último, mas não menos importante, continuar obedecendo à promessa, à voz de Deus. Então a responsabilidade da promessa, gente, recai sobre quem faz. Abraão deveria ter descansado. Quem me prometeu? Deus. Então Deus vai se responsabilizar em cumprir. Não está sobre mim a responsabilidade de cumprir uma promessa que Deus fez. Está sobre Deus. Então o que é que eu faço quando Deus me promete algo? Eu entrego a Deus o controle de todas as coisas. Então, mas ele foi inventar de criar caminhos para cumprir a promessa, de apressar o processo. Então a fé trabalha no que Deus mandou e descansa no que Deus prometeu. A responsabilidade está sobre ele. O meu desejo, então, a minha função, então, é caminhar, é continuar, é obedecer enquanto a promessa não se cumpre. Então, diante dessa situação, Agar vai, então, aceitar prontamente a proposta da sua senhora. Aliás, até interessante colocar isso aqui, o comentarista coloca como se houvesse a ela escolha, né? Muito provavelmente não, uma vez que ela estava numa condição de escrava. Então, certamente, se viu muito honrada. Afinal, haveria uma ascensão social muito importante. Só que depois que ela recebe a semente e a gestação se confirma, vai acontecer com ela algo que eu ouço desde muito menino, que é justamente a pessoa viver como se estivesse com o rei na barriga. Você já viu essa expressão? Fulano está com o rei na barriga, ou seja, fulano está se achando. E na cultura antiga, a mulher que gerava o herdeiro, que gerava, né, o príncipe, o rei, ganhava um enorme status. E no caso aqui de Agar, não é diferente. Agar passa de uma serva de Sarai para a mãe do herdeiro de Abraão. E isso, gente, isso muda completamente a dinâmica de poder. Eu já tive uma mulher grávida em casa. Uma mulher grávida em casa, irmãos, tem direitos, viu? Tem preferência. O cuidado é diferente. Afinal, você olha e fala, não, para o bem dela e da criança. Então, H se imune dessa mudança
e vai, então, construir uma situação bem complicada na família de Abrão. Então, o texto nos diz que ela vai desprezar sua senhora. Ou seja, o plano humano, que parecia resolver um problema, criou outro muito maior. Antes, a gente tinha uma situação já complicada e isso se potencializa. E aqui nós entendemos um padrão bíblico. Atalhos quase sempre produzem conflitos. Antecipar algo, quase sempre, meus irmãos, vai trazer para nós dificuldades, porque o conflito gerado aqui há de atravessar séculos. Então, essa relação entre Ismael e Isaac vai falar para nós de duas descendências que vivem em pé de guerra até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Olha só, uma atitude, uma escolha, uma pressa. Então, na mesma casa nasceram Ismael e Isaac, irmãos de sangue, mas hoje símbolos de dois caminhos: o caminho da promessa e o caminho da pressa. Então, a gente vai ver que há consequências a partir disso. As consequências são muitas. E a primeira delas, esse grande conflito familiar. Não tardou para que as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestassem. A primeira dela foi a competição e a soberba da sua serva para com ela. Então, a porta que meu braço abre, meus irmãos, precisa do meu braço para mantê-la aberta. Sara vai criar uma situação que vai exigir, inclusive dela, esforço para tentar consertar. Isso é tão complicado, irmãos. Eu realmente eu sou adepto daquilo que eu só entro pela porta que Deus abre. Porque a porta em que eu preciso empurrar, em que eu preciso entrar por ela à força, eu tenho que mantê-la aberta. E isso, irmãos, vai dispensar em mim uma grande responsabilidade e duras consequências. Então, quando uma solução nasce fora da vontade de Deus, a gente tem um paralelo muito claro aqui. Ele precisa ser sustentado por uma energia humana constante. É o que vai acontecer na vida de Sarai. Ela vai estar constantemente tentando administrar aquela situação. Porque antes do plano nós tínhamos uma esterilidade, um processo de espera e um silêncio. Era algo que envolvia o casal, eles estavam conscientes dessa condição e estavam diante de Deus nesse processo de espera. Quando o plano de Sarai é aplicado, isso muda completamente. Porque o que era só esterilidade, espera e silêncio, vira competição, vira desprezo, vira tensão familiar, vira disputa de status, vira desgaste emocional. Queridos, isso aqui é muito, muito sério para nós. Ou seja, eles trocam um problema, um só, por vários. E aqui existe um princípio espiritual muito profundo. Toda solução humana para uma promessa divina cria novos problemas. Sabe aquela pessoa que queria muito casar, e aí meteu os pés pelas mãos e casou com o primeiro que viu, e o problema na família se instala? Sabe aquela pessoa que não soube esperar, sei lá, um tempo, uma jornada, e aí gera todo aquele turbilhão de arrependimento? Então a gente vai ver que a pressa resolve o problema hoje, mas na maioria das vezes cria conflitos terríveis amanhã. E o amanhã, muitas das vezes, vai superar a sensação de se resolver um problema hoje. Então a gente vai ver que uma analogia que eu gosto muito de trazer é que se um bolo precisa de 40 minutos no forno, não importa o quanto que eu fique ansioso lá de fora, minha ansiedade, minha expectativa, minha preocupação, até mesmo a minha fome, não vai fazer o bolo assar mais rápido. Eu estou cheio de ditado popular hoje, mas tem um ditado que eu gosto muito, que é quem o apressado come cru. E é justamente o que vai acontecer aqui. Se eu abrir o bolo de tempos em tempos, se eu tirar aquilo, eu não vou ter um bolo. Eu vou ter qualquer outra coisa, menos um bolo. Então, assim também acontece quando nós queremos adiantar as promessas de Deus. A gente não vai ter a plenitude daquilo que Deus nos prometeu. A gente vai ter algo que pode ser que sacie uma necessidade do momento, mas que gera consequências terríveis ao longo da vida. Então, a fuga de Agar, diante desse conflito, não conseguem se acertar. Irmão, não quero ser aqui leviano, mas a relação entre duas mulheres em pé de guerra é séria, é profunda. E aqui acontece que Agar, então, diante dessa briga constante com Sarai, resolve fugir, né? Ela sai peregrinante pelo deserto. E aqui, meus irmãos, o conflito escala a um nível
irreversível, porque primeiro houve esse desprezo, depois se aplica a opressão. Ou seja, Agar despreza Sarai, mas Sarai então vai oprimi-la dentro da sua necessidade. Então o texto diz que Sarai a afligiu. O termo hebraico usado aqui é haná, que significa oprimir, humilhar, maltratar. É muito forte, irmãos, isso, é muito forte. Porque isso mostra que a situação saiu totalmente do controle. Diante de uma situação de desprezo, Sarai então começa a oprimir sua serva. Então algo interessante acontece aqui. Abraão, vendo aquela cena, lava as mãos. E aí o texto nos diz que ele diz: a serva é tua, faz dela o que tu bem queres. Está nas tuas mãos. E isso revela um problema muito comum em crises familiares. Ninguém quer assumir a responsabilidade pelo erro que ajudou a criar. Muita gente dá boa ideia para resolver. Mas quando a coisa dá errado, aquela solução não tem pai, não tem mãe. E é o que acontece aqui. Esse homem se afasta do problema, claramente uma omissão, e entrega à mulher a responsabilidade sobre o erro que ambos concordaram. E aí Sarai criou a ideia, Abrão aceita a ideia, mas agora Sarai culpa Abrão e Abrão devolve o problema para Sarai. E Agar foge. Quando, na verdade, irmãos, todos estavam fugindo. Todo mundo é fugitivo aí nessa história. Agar vai apenas materializar essa fuga. E essa fuga, irmãos, ela não é uma fuga... Ela tem um peso... um peso na sua concepção. Porque Agar vai fugir grávida, sozinha no deserto, sem proteção, sem provisão. E é uma cena de vulnerabilidade absoluta. E aí a gente pergunta, quem é que tem razão nessa história toda? Quem é que tem razão? Nessa grande história familiar que parece que não tem começo nem fim. E a resposta que eu trago para você é que ninguém. Ninguém tem razão. Sarai estava errada. Ao propor esse plano, ao oprimir e perseguir sua serva. Abraão estava errado. Ao aceitar o plano, a se omitir no processo de gestão das consequências do erro. E Agar estava errada. Ao agir de forma, vamos dizer, arrogante com sua senhora, criar dentro da casa dos seus senhores uma situação tão grave de conflito. Então, a gente vai ver que todo mundo estava errado. Mas pela misericórdia de Deus, Deus não abandona nenhum deles. Nem Sarai, nem Abrão, nem Agar, nem eu e nem você. E aí a gente vai ver que Deus vai entrar em ação. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, meus irmãos, é organizar a casa da gente. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, ele vê, ele responde ao aflito. Então o Senhor vai ao encontro de Agar, peregrinante no deserto. Deus faz algo impressionante. Ele encontra Agar no deserto. E isso é teologicamente muito forte, irmãos. Porque Agar era mulher, era serva, era uma estrangeira egípcia. E na lógica humana daquele tempo, na lógica social daquela época, ela era invisível, irmão. Tanto faz se Agar fugiu. Quem é Agar? Mas Deus a vê. Aliás, Deus traz para nós uma das cenas mais lindas, porque quando Deus encontra Agar, Agar vai dar um nome a Deus. A primeira vez que isso acontece na narrativa bíblica. Ela vai chamar ele de El Roi, que significa o Deus que me vê. Essa é a primeira vez que alguém na Bíblia dá nome a Deus. E quem faz isso? Uma serva estrangeira. Alguém fora dessa genealogia messiânica. Isso é maravilhoso, porque aponta para mim e para você. Aponta para nós, para a nossa realidade. Quem éramos nós? Deus nos viu. E aí é interessante, porque Deus então vai confrontar Agar também. Porque não é porque ele encontra ela na condição de errante e vulnerável no deserto que ele não vai trazer a responsabilidade a ela. Então o anjo pergunta, de onde vens? Para onde vais? Olha só que interessante. É um processo de reflexão de passado e futuro. O que aconteceu lá atrás? E aonde você acha que esse erro vai te levar daqui para frente? Então, quando Deus pergunta por isso, ele não está em busca de informação. Deus sabe de tudo, irmãos.
Essa pergunta, ela vem confrontar a consciência. A fuga parecia a solução, mas Deus mostra que fugir não resolve aquilo que precisamos enfrentar. E aí, ele não para aí. O anjo diz, Agar, serva de Sarai. E aqui ele não está reduzindo ela a uma simples serva, humilhando. Não é uma humilhação gratuita, é uma restauração de ordem. Sarai, você é... Aliás, Agar, você é serva de Sarai. Coloque-se no seu lugar. Reflita a respeito dessa atitude. E aí ele diz, volta, pois, e humilha-te. Oh, aleluia. O princípio, irmãos, é claro aqui. O caminho de restauração quase sempre vai passar pela humildade, de pedir perdão, de reconhecer o próprio erro, de enfrentar o problema de frente. Então, mesmo corrigindo Agar, Deus não a abandona. E aí é interessante, porque Deus vai ouvir e vai dar o nome a Ismael. Deus vai chamar Ismael, que significa Deus ouve. Deus ouviu o clamor de uma serva no deserto, e aqui nós vamos a um padrão bíblico. Deus não cria o erro, mas Deus entra na história para redimir as consequências. E aí, 3 lições simples nós podemos perceber aqui nesse caso. Dá uma verdadeira pregação, né? Deus vê quando o mundo nos ignora. Fugir não vai resolver problema, nunca vai resolver. Ignorar o problema, é melhor enfrentar. E Deus ainda cuida das consequências dos nossos erros, que é uma coisa que nós vamos aprender um pouco mais à frente. Então, já caminhando para o final, o Deus que conduz a história é o Deus que ouve, o Deus que vê. Na solene promessa de Deus a Agar, o anjo declara que o menino levaria o nome de Ismael, nome dado por Deus, e é um privilégio, irmãos. O que significa que Deus ouviu Agar. E a gente vai ver que mesmo diante da perda de controle da família de Abrão, Deus encontra o destino para tudo. Deus olha e fala assim, olha, perderam a mão, né? Complicaram a história, não precisava disso. Mas eu vou consertar. Isso mostra um princípio bíblico muito profundo. Deus não perde o controle da história quando o homem erra. Assim também foi no Jardim do Éden. Assim também foi em tantas outras situações bíblicas, onde erros se mostraram irreversíveis e Deus transformou aquilo em algo que traz para nós reflexões profundas a respeito disso. Mas aí, isso também pode causar um problema na mente de muita gente. Se Deus dá um jeito em tudo, podemos viver de qualquer forma, porque Deus sempre resolve? E a resposta enfática é não. Não. Sabe por que não? Porque existem duas coisas muito diferentes aqui. Uma coisa é Deus redimir alguém. Deus redimiu a situação de Agar. Deus perdoou aquela situação. Mas Deus não aprovou. Diferente de remissão, é Deus aprovar alguém. Então Deus não aprovou o erro de Abraão e Sarai. Deus não aprovou aquilo. E um princípio muito forte aqui, meus irmãos, é que Deus pode transformar erros em história. Mas isso não significa que o erro era necessário. Para que a gente quer viver pautado em cima do erro que deu certo? Não é melhor esperar e desfrutar em Deus daquilo que Ele tem para nós, a plenitude da sua vontade? Então, por duas razões, né, Deus sempre pode trazer redenção. Mas nossos erros geram consequências reais. Acabei de falar para vocês, o exemplo claro entre Isaac e Ismael ecoa historicamente até hoje, consequências que trazem até hoje calamidade ao mundo. Então, o conflito entre esses dois descendentes de Abraão atravessa séculos, ou seja, Deus cuidou da história, mas os erros ainda produzem dor até o dia de hoje. Então, a graça de Deus nos redime nossos erros, mas não apaga a consequência deles. Não apaga. Nós vamos precisar conviver com aquela dificuldade, com aquele sinal de que nós atropelamos a vontade de Deus. E aí, para confirmar tudo conforme a soberania e a vontade de Deus, Deus então vai entregar uma promessa a Ismael, mas Ismael não é filho da promessa. Mas ele poderia ser considerado filho da aliança? Bom, a Bíblia faz uma distinção muito clara sobre isso. Ismael é filho de Abraão. Abraão, eis aí teu filho. Mas Isaac é filho da promessa de Deus com Abraão. Ou seja, Ismael participa da história de Abraão. Está lá. Mas ele não é inserido no plano de Deus, na linhagem messiânica da promessa.
não passa por ele. Por quê? Porque é humano. E Isaac é uma promessa profunda com Deus e Abraão. Então, o Novo Testamento explica isso de forma muito simples, né? O apóstolo Paulo usa exatamente essa história para explicar duas maneiras de viver a fé em Gálatas 4. Primeiro, ele vai dizer que Ismael nasceu segundo a carne e Isaac nasceu segundo a promessa. É interessante porque esse carne aqui não significa apenas pecado. Todos nós somos frutos da carne, uma vez todos nós somos pecadores. Mas significa esforço humano para tentar produzir aquilo que só Deus pode gerar. Não é interessante isso? Ismael, por sua vez, representa a estratégia humana, a lógica humana, a solução humana, o braço humano. Isaac representa a promessa divina, a ação sobrenatural, a intervenção de Deus. E aí a gente vai ver que Ismael nasce daquilo que o homem consegue fazer. E Isaac nasce daquilo que só Deus pode fazer. E aí a gente tem que ver que Deus cuida das consequências do erro, mas não abençoa o erro em si. Tem muita gente feliz com Ismael. Quando, na verdade, meus irmãos, lhe falta a experiência de ter Isaac nos braços. Tem muita gente chamando de Isaac aquilo que o braço dele produziu, aquilo que a mão dele alcançou. E que, de um jeito ou de outro, trará algum tipo de malefício no futuro. E aí, para concluir a nossa aula de hoje, o cuidado de Deus em todo o tempo. Então Deus vai cuidar de todo mundo. Deus vai cuidar de Sarai, Deus vai cuidar de Agar, Deus vai cuidar do próprio Abrão. E a história de Agar nos lembra que mesmo quando os erros humanos geram situações difíceis, como ocorreu com Abraão e Sarai, Deus continua agindo com misericórdia. Ele não ignora a dor que surge dessas circunstâncias. Ao contrário, entra na história para cuidar das pessoas envolvidas. Deus é muito misericordioso. Deus poderia dizer assim, olha, acabou aí a minha história com vocês, vocês meteram os pés pela mão, problema de vocês agora. Mas Deus não faz isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus entra na história e põe tudo no seu devido lugar. E aí a gente vai ver que nenhum sofrimento é invisível para Deus. Nos desertos da vida, quando parece que estamos sozinhos, o Senhor continua nos vendo, nos ouvindo e sustentando aqueles que confiam nele. Então a conclusão traz para nós que os anos se passam, Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora do cumprimento da promessa e resolveram ajudar a Deus no cumprimento daquilo que ele havia prometido. E depois de tudo isso que nós aprendemos até aqui, eu quero, de novo, trazer mais um ditado popular. Só que agora, teologicamente corrigido. Existe uma frase que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu quero dizer para vocês que essa história é a prova de que Deus escreve certo por linhas certas. Apesar de nós sermos tão tortos. Apesar de nós, tão tortos que somos, Deus escreve certos por linhas certas. Nada foge do seu controle e da sua preciosa vontade. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe por esse tempo maravilhoso. Quero louvar a Deus pela sua companhia. Quero louvar a Deus por você que curte e comenta este canal. Quero pedir que Deus continue nos dando graça e sabedoria para continuar aqui espalhando boa teologia na internet. E espero poder lhe encontrar numa próxima aula e num próximo encontro. Que Deus em Cristo te abençoe. Até lá.